algumas das questões sobre o caráter do movimento popular. Primeiro, a questão da ideia de um novo sujeito que o companheiro levantou. Enfim, nós temos a leitura de que o segmento social que constitui a base do movimento popular é um segmento da classe trabalhadora. Nós não vemos nenhuma razão para estabelecer um corte e se pensar uma nova classe, porque a diferença da forma como esses companheiros estabelecem as suas relações de trabalho para uma relação de trabalho mais formal é uma diferença de grau, né? De grau de instabilidade ou de estabilidade na relação de trabalho, né? Claro, existem formas diferentes, heterogeneidade e tal, mas todas num campo em que as pessoas precisam trabalhar para sobreviver, né? Então, por outro lado, a gente acha que é necessário não ignorar as modificações pelas quais a classe trabalhadora passou nesse último período, né? Particularmente nas últimas 3 a 4 décadas, né? De que o que você vê, pegando o caso do Brasil e da América Latina, e que parece inclusive ser um farol para o que está ocorrendo na Europa, né? Muitos estão falando de um processo de latino-americanização da Europa, né? Que é o fato de que há um decréscimo relativo, né, do operariado industrial em relação ao conjunto da classe, né? Um aumento das formas de trabalho por conta própria, né, não diretamente assalariadas, né? E o surgimento de relações de trabalho cada vez mais diversificadas e heterogêneas, né? Que, dada essa questão, nós entendemos o movimento popular, que atua a partir do território, como uma maneira necessária de se dar resposta a essa reconfiguração de classe. Há segmentos que não se organizam no movimento sindical, em alguma medida, por conta de indisposição política do próprio movimento sindical em assumir o desafio de organizá-los, em outra medida porque a relação que estabelecem com o trabalho muitas vezes dificulta e quase inviabiliza uma organização no próprio espaço de trabalho. Então, mas em relação a esse tema, nós temos a clareza de que é preciso haver uma unidade entre os vários segmentos da classe trabalhadora. O que nós rejeitamos, assim, na leitura nossa como movimento, ao desconsiderar esse conjunto de transformações, se reafirmar de maneira simples e simplificadora que o sujeito histórico inequívoco e dado da Revolução é aquele operariado das relações formais no chão da fábrica. Até porque, no nosso entendimento, esse operariado não existe mais, enquanto forma idealizada que certos segmentos da esquerda defendem. Do mesmo modo, nós achamos igualmente equivocado fazer a inversão e dizer, não, a vanguarda da Revolução são os segmentos pauperizados que não desenvolvem relações de trabalho formais e não se organizam mais no espaço de trabalho. Um processo revolucionário hoje, na nossa leitura, passa necessariamente pela unidade e pela convergência desses diferentes segmentos da classe trabalhadora. Quanto ao problema, alguns dos problemas que foram colocados aqui sobre a forma de se organizar do movimento popular, eu acho, por exemplo, o problema da centralização, eu discordo um pouco da forma como ele foi colocado por alguns companheiros, porque eu não acho que ele é um problema do movimento popular. Eu acho que ele é um problema do conjunto do movimento dos trabalhadores. E acho, aliás, que no movimento popular ele se dá de forma muito mais tímida do que se dá no movimento sindical, né? Eu acho que a centralização organizativa
né, a instrumentalização das lutas e dos movimentos por uma direção, até pela forma de estrutura mais formal e burocrática do movimento sindical, ela ocorre no conjunto do movimento dos trabalhadores. Eu acho que o movimento popular tem uma série de limitações na nossa leitura, né? Eu chamo que existe primeiro um problema concreto, né, que é o fato de que a base do movimento popular, né, é uma base corporativista, tal como é a do movimento sindical, mas com uma diferença, de que a luta do movimento popular, ela é por um objetivo que num dado momento se esgota, né? Bom, a luta por aumento salarial, ela é constante. Tem a campanha salarial todo ano e as pessoas vão continuar recebendo salários e lutando por melhores condições de trabalho. A luta por moradia, uma vez conseguida a moradia, as pessoas não vão lutar mais por moradia, né? Então, você tem, nesse sentido, uma base no movimento popular que é uma base mais transitória, né? E que cria uma dificuldade, em tese, na nossa avaliação, de formar militantes comprometidos com uma perspectiva de transformação a partir dessa base, né? Porque é uma base numa situação de maior instabilidade e de um vínculo mais transitório com o movimento. Você deu o exemplo, Raquel, da ocupação de Campinas, de Hortolândia, que durou 3 meses. 3 meses é o tempo médio de duração das ocupações urbanas em São Paulo hoje, por conta da especulação imobiliária, né? Então, nós temos que fazer um trabalho de, em 3 meses, ou em 4 meses, ou em 6 meses, formar militantes desse processo, construir uma estrutura organizativa para que esse pessoal continue depois de um despejo, como foi o caso que o Afonso citou, de várias experiências vitoriosas que a gente teve nesse sentido. Gente que foi despejada há 6 anos e que ainda hoje faz assembleias mensais com o movimento e participa de lutas, que estava ontem no ato de São José dos Campos, né? Então, e que se tornaram militantes, se envolvem no conjunto das lutas, se dispõem a processos de formação política, fazem enfrentamentos para além do seu interesse imediato e corporativo, né? Vão contribuir com lutas em outras comunidades e lutas de outros segmentos, vão muitas vezes fazer piquetes em portas de fábrica, em unidade com o movimento sindical combativo, né? Só que é um processo muito difícil porque as condições são muito desfavoráveis. Eu acho que quando você diz também, Raquel, da questão de um planejamento jurídico, político maior para lidar com esse processo, eu também tendo a discordar um pouco de você. Eu acho que, em parte, de fato, nós poderíamos ter esse planejamento de forma mais eficiente do que temos hoje, do ponto de vista das pesquisas de área, do ponto de vista de uma análise mais adequada do terreno em sentido amplo, das condições, da conjuntura em que nós vamos fazer as ocupações. Mas, por outro lado, eu não acho que esse seja o fator determinante do que ocorre, dos despejos e das dificuldades que se criam. Hoje, uma ocupação em São Paulo tem prazo de validade. O MTST, a última ocupação que o MTST fez no estado de São Paulo, que permaneceu, que não foi despejada e se tornou uma comunidade, foi em 2001. Fazem 11 anos. Durante esses 11 anos, nós fizemos mais de 10, 15 ocupações. Todas elas foram despejadas. Porque nesse período você teve um fortalecimento do capital imobiliário, da especulação imobiliária, uma valorização de terra, que torna a relação de forças profundamente desfavorável para se fazer ocupação, né? E esse é o nosso maior problema hoje. Por mais que a gente tenha um preparo organizativo, um preparo político, um amplo leque de alianças, uma rede de contatos muito boa, um preparo jurídico muito bom, nós temos 90% de chances, quando entramos numa terra, de sair dela em menos de um ano, despejados, né? Então, as condições para se fazer um trabalho político e organizativo, para se criar algo que acumule forças, são difíceis, né? E nós temos tentado nos adaptar a isso, né?
e as tentativas de adaptação a essa conjuntura e de responder a ela é a criação de núcleos após os processos de despejo, é desenvolver durante esse período que se está na ocupação processos de mobilização intensivos que forcem o Estado a dar alguma sinalização de conquista, porque sem essa sinalização você não consegue manter a base organizada após o despejo, né? Isso é o básico. Se você não tem um bolsa aluguel, por mais precário que ele seja, se você não tem uma negociação constituída com os governos, após um despejo a base vai se dispersar. Você pode fazer 20 cursos de marxismo, de teoria revolucionária naquela ocupação com aquela base. A base vai se dispersar, porque ela está ali por moradia, ela fez aquela ocupação por moradia. Você pode ter uma parte da coordenação do acampamento, que é o processo que o Afonso descreveu um pouco, que é uma tentativa nossa de socializar mais os poderes de decisão dentro de uma ocupação e manter uma sintonia da direção política do movimento com a base que ocupa, que essa sintonia também é contraditória. Nós não podemos simplesmente dizer, olha, toda voz à base. Se nós dissermos isso, o movimento vai ser o que alguns companheiros aqui colocaram como um fator de despotencialização, que é o corporativismo. Né?